Olá, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos começar nossa aula de música dessa semana. E como semana passada, a gente não vai usar flauta hoje durante a aula. Mas vocês, por favor, continuem treinando as músicas Parabéns para Você, Diana e Bela Infância. Não parem de treinar. Aproveita esse tempo em casa e dá pelo menos uma tocadinha nas músicas todo dia. Só assim vocês vão aperfeiçoar o sopro, a posição das notinhas, tá bom? Então, precisa treinar bastante, tá? E essa semana a gente vai continuar falando sobre gêneros musicais. Semana passada a gente viu o que é gênero musical. E essa semana nós vamos começar a ver os gêneros musicais brasileiros. Por enquanto nós só vamos ver os gêneros musicais brasileiros, tá? Os gêneros musicais mais ouvidos no nosso país. Como eu falei com vocês, o nosso país é um país muito grande. Então o que acontece? Às vezes eu acho que aquele tipo de música que eu gosto é um tipo de música que todo mundo gosta. Mas às vezes só na minha região que aquele tipo de música é muito ouvido. Às vezes lá no Nordeste, lá no Centro-Oeste, essa música não é tão escutada como aqui na nossa região, tá? Então não é para brigar comigo, tá? Mas nós vamos estudar separadamente os gêneros musicais mais estudados no Brasil, tá bom? Às vezes vocês não vão concordar qual é o primeiro mais escutado, qual é o segundo, mas isso foi uma pesquisa que foi feita, tá? Então a gente vai ao nosso gênero musical dessa semana, que é o primeiro colocado. Ele é considerado o queridinho do Brasil. É considerado o gênero musical mais ouvido em todo o país, em todas as regiões do país juntas. O que teve uma porcentagem maior de pessoas que escutam é esse gênero musical, tá? Que é a música sertaneja. Como eu falei com vocês, às vezes vocês não gostam, mas é o gênero musical mais ouvido no Brasil. Mas vocês sabiam que nem sempre foi assim? Nem sempre a música sertaneja foi a queridinha do Brasil. Quando a música sertaneja surgiu, foi mais ou menos em 1929, não era assim. A música sertaneja, ela não era nem tocada na rádio FM. A música sertaneja, ela era considerada música caipira, música da roça. A música daquela época, ela falava do dia a dia do homem do campo. Então, as pessoas da cidade, muitas, não ouviam esse tipo de música, tá? E nós temos artistas que fizeram sucesso nessa época, no início da música caipira, música sertaneja de raiz, né? Que é Tonico Tinoco, Alvarengue Ranchinho. São pessoas que fizeram a história da música sertaneja lá no início. O tempo foi passando, tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, mudou um pouquinho a história da música sertaneja. Por quê? Ela passou a ser mais aceita pela população. Entrou instrumentos como guitarra, contrabaixo, passaram a fazer parte da música sertaneja e veio Sérgio Reis e ele ajudou a crescer mais o número de ouvintes da música sertaneja. Acabou um pouquinho o preconceito com a música sertaneja. Passando mais tempo ainda, veio o sertanejo romântico, que foi o auge da música sertaneja. A partir daí, a música sertaneja deixou de ser conhecida apenas como a música caipira e passou a ser a queridinha do Brasil, desde aí até hoje. Que veio Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, eles são considerados os sertanejos românticos. E alguns deles ainda estão até hoje aí fazendo sucesso. Até eles ficaram muito tempo, né, nas paradas de sucesso, até que veio o sertanejo universitário e chegamos no sertanejo que a gente conhece hoje, que é o sertanejo onde as mulheres estão
fazendo parte, né, desse grupo de sertanejos e está cada vez mais fazendo sucesso em todo o Brasil. Olha, a gente viu rapidinho um pouquinho sobre a música sertaneja e vocês aí em casa vão fazer o seguinte para mim. Nós vamos dividir a música sertaneja em 3 eras. Primeira era, sertanejo raiz, que é o início da música sertaneja, sertanejo caipira. Segunda era, sertanejo romântico. E terceira era, sertanejo atual. Vocês vão escolher para mim um artista ou uma dupla do sertanejo raiz, um artista ou uma dupla do sertanejo romântico, um artista ou uma dupla do sertanejo atual e vocês vão fazer uma pesquisa sobre eles. Vão falar o nome deles, vão falar a música mais famosa que eles têm, tá bom? Vão falar quando que a carreira deles começou, um pouquinho da história deles, tá bom? Vocês vão contar a história de 3 pessoas ou 3 duplas diferentes, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Por favor, não esqueçam de me mandar as atividades, tá bom? Tô esperando. Semana que vem a gente volta com outro gênero musical, tá bom? E quem sabe com uma musiquinha nova na frota, tá? Beijo pra vocês e até semana que vem.